Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 110 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Aliás, não há negócios sem direito. Então, a gente tem hoje a grande honra de receber o advogado formado em Direito pela PUC, professor e autor do livro Manual de Cidadania, Comunicação, República e Democracia, Dr. Henrico Francavilla. Henrico, seja muito bem-vindo. Obrigado, Silvio. Estou muito feliz de falar com você aí e com o público do Executivo sobre o tema da cidadania, que é meu novo livro, recém-lançado. Foi lançado agora. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Olha, para mim é um grande prazer quando nós nos conhecemos ali por meio do Matheus. Aliás, deixa um abraço para o Matheus aqui também. Foi muito legal de conversarmos rapidamente e como você está lançando o livro, acho que esse é o momento ideal para nós conversarmos. Na verdade, essa é a minha primeira pergunta, né? Porque você é bacharel em Direito, professor, autor do Manual de Cidadania. Eu queria saber como que foi a sua trajetória até se tornar uma referência nesse tema de cidadania, participação política. Qual foi o momento que você percebeu que você queria unir o direito, a comunicação e a defesa da democracia em sua carreira? Desde o primeiro contato que eu tive com a nossa Constituição Federal, tá? Ainda muito novo. Depois, eu acho que teve um marco, Silvio, em que e engraçado, né? Não venho nem. Eu sempre tive uma atividade acadêmica, sempre estudei temas relacionados ao direito constitucional. E teve um marco que não foi tanto na academia do direito, mas foi no ensino médio. E acho que isso que inspirou esse livro, né? Eu tenho um outro livro de direito público sobre mandado de segurança, que é um livro muito técnico, né? Escrito realmente para juristas, para advogados. E para mim foi um desafio escrever esse segundo livro, mas o marco, a ideia nasceu num almoço em que eu estava com um diretor pedagógico de um colégio aqui de São Paulo, que era o colégio dos meus filhos, e ele falou assim, porque é difícil a cidadania no Brasil, né? Não sei o quê, não tem cidadania e tal. Eu falei, olha, a minha opinião, né? Não tem cidadania porque as pessoas não leem, não gostam, não se interessam e não conhecem a Constituição Federal. Se conhecessem e dá-se o caso que a gente tem uma muito boa, claro que ela é criticável em vários pontos, mas a gente tem uma Constituição em que a cidadania é colocada em primeiro lugar. Aí ele falou, e a reação dele foi, mas é verdade, o ensino médio também não trata disso. Ele me sugeriu, falou, você não quer ir lá na escola, falar com os alunos? Tá? Eu falei, com o maior prazer do mundo, eu nunca tinha falado para esse público. Aí eu montei uma palestra sobre a nossa Constituição, com ênfase na cidadania, e que era um elogio à Constituição mesmo. Era falar assim, olha, turma, nós temos aqui, nós temos a base, né? Mas ela não funciona em muitos pontos. Sim, mas quem tem que fazer ela funcionar somos nós. Claro. E aí, com base nessa palestra, eu passei a escrever. Esse livro ficou jogado num arquivo durante alguns anos. Depois eu tive contato com um editor que perguntou se eu tinha algum projeto. E só o capítulo das redes sociais que nasceu depois, mas o livro é a base dessa minha palestra de 5, 6 anos atrás, quando eu tive esse contato com os alunos do ensino médio, e foi ali que eu me inspirei, que eu falei assim, olha, eles entendem totalmente, e mais do que isso, né? Podem parecer desinteressados, mas quando tem contato com a matéria, eles imediatamente querem sair participando do poder, do governo, da cidadania e tudo mais, né? Foi muito legal. Assim. Acho que essa minha inspiração foi nesse episódio. Né? É interessante ouvir você falar isso, Henrico, porque eu lembro quando foi escrita a Constituição de 1988, bom, na época eu devia ter o quê? Eu devia ter 22, 21 anos, mais ou menos. Você vê, eu entrei, na época não tinha redes sociais, mas eu entrei em contato com a biblioteca de Washington, perguntando qual que era a melhor tradução da Constituição americana. E eles me indicaram, eu comprei, eu tenho a Constituição americana considerada a melhor tradução pela própria Biblioteca de Washington, né? E também li, na época, eu não sou advogado nem nada, eu queria realmente, sei lá, ter uma opinião mais embasada. Aí eu via um estudo que falava que, nem sei se isso é apropriado o que eu vou falar, tá? Mas falava que, olha, as 3 constituições bases são a Constituição francesa,
a inglesa e a americana, e ele dizia quais eram as diferenças, quais eram as bases e tudo mais. E até hoje eu tenho essa Constituição, de vez em quando eu olho, porque apesar da gente elogiar muito os Estados Unidos e tudo mais, hoje ele tem seríssimos problemas também de decisões inconstitucionais que são tomadas lá e que ninguém nem sabe, ninguém nem percebe, que afeta a todos nós, né? A mais grave de todas, na minha visão, é que o dólar, da forma como ele é hoje, ele é uma moeda inconstitucional, porque nos Estados Unidos, pela Constituição, somente ouro e prata podem ser moeda, pode ser moeda corrente. Está escrito lá, né? No entanto, hoje o dólar ele é baseado em dívidas públicas, como essas moedas de outros lugares, né? Então, eu estou falando isso só para reforçar para você que o jovem ele tem muito interesse nisso. Eu acho que a gente despreza, às vezes, a ideia de que o jovem não vai se interessar, isso aí é um problema meio distante. Eu acho que, pelo contrário, acho que quanto mais novo, você tem muitos interesses que às vezes ficam escondidos, que as pessoas não dão oportunidade de você aprender com profundidade. Então, quando chega alguém como você que fala com profundidade, eu tenho certeza que todo mundo fica assim, alvoroçado para te ouvir, né? Não tem. Ficaram, e depois eu tive várias outras experiências com esse público, sim. E para mim foi gratificante, Silvio. Até você sai, às vezes, o meio jurídico, ele tem momentos em que ele é um pouco asfixiado por conta de uma interpretação mais técnica, de uma realidade jurisdicional mais apurada, e é interessante você levar a Constituição para esse público jovem. A Constituição deu tanto valor para o jovem, ela tem um capítulo dedicado a ele, um dos artigos mais bonitos da Constituição, talvez seja o artigo dedicado aos jovens, e aí você fala com esse público e você vê que eles ficam, na sua maioria, né? É óbvio que há personalidades e personalidades, mas eles ficam encantados. Eles falam assim, mas está tudo ali. E aí, depois, a partir daí é que se desenvolve a cidadania, né? Desse conhecimento da Constituição. Então, minha surpresa grata, as pessoas não conhecem, e quando conhecem, elas falam, pô, mas não é que nós temos aqui uma... Claro, você mencionou Constituições de outros países, né? São sistemas diferentes, são abordagens diferentes. A nossa Constituição, uma das críticas, inclusive, que se faz a ela é que ela é muito detalhada em algumas coisas. Sim, tem coisas e a Constituição americana nasceu com a ideia de ser uma carta de princípios, né? Mais do que qualquer outra coisa. Mas muitos dos princípios que inspiraram a Constituição francesa, a Constituição americana e a Constituição brasileira, vamos dizer, baseado vamos dizer, na positivação dos direitos humanos, são praticamente as mesmas coisas. Os direitos que se dizem inerentes ao ser humano, o direito à vida, o direito ao pensamento, o direito à integridade física, o direito à liberdade, todas as garantias, tudo isso, na verdade, é uma concepção mundial do que vem a ser um conjunto de direitos básicos do ser humano que tem que estar estampado na Constituição. Nossa Constituição desce a muitos detalhes, mas ela contém todos esses princípios. E o mais interessante foi ver como as pessoas, quando têm contato com ela, ficam impressionadas e ficam com vontade de participar do processo de poder político, né? E Henrico, você nesse livro, o Manual da Cidadania, Comunicação, República e Democracia, você aborda a relação entre cidadania e a democracia. Você já contou para nós o que inspirou você a escrever o livro, mas eu queria entender o seguinte, qual que é a mensagem central que você gostaria de transmitir, que você quis transmitir para os seus leitores? Tem dois pontos. Assim, a relação da cidadania com a democracia, claro que tem uma questão de nomenclatura também, de conceito, mas eu trato a cidadania como essa participação das pessoas no exercício do poder, e a democracia, obviamente, é um conceito totalmente ligado, né? Todo o poder emana do povo, em seu nome será exercido, é o conceito democrático por excelência, mas a democracia ela é também um método, é um método de tomada de decisão, e que atende a dois requisitos. Um, todos participam, direta ou indiretamente, da tomada de decisão. Certo. E dois, a decisão é tomada pela decisão da maioria. Parece simples, mas a gente deveria estar mais em paz com esse conceito, já que vivemos em sociedade. Não torcer contra uma dada decisão só porque ela foi tomada pela maioria, que não, e é uma decisão que não nos agrada. Então, essa é a base estrutural do livro da relação desses dois conceitos. Em relação à mensagem que eu quero passar, Silvio, eu acredito que a mensagem principal do livro é que nós não vamos exercer a cidadania resolvendo
uma grande coisa de uma só vez ou tudo ao mesmo tempo. Entendi. A cidadania será exercida a partir da multiplicação de pequenos atos. E eu dou vários exemplos no livro de como o exercício da cidadania no dia a dia, cada um com a sua aptidão, cada um com as suas capacidades, cada um com o seu relacionamento, cada um com o seu poder, cada um com o seu dinheiro, cada um com a sua configuração dentro de uma dada sociedade, exercendo pequenos atos de cidadania todo dia, aí a gente muda enquanto país. Essa que é a mudança que a gente ainda não fez. Tá? Então, o recado do livro é: a cidadania está na multiplicação dos pequenos atos de todos nós. Então, somos todos potenciais solucionadores dessa falta de cidadania que nós temos hoje. Olha, Henrique, eu acho que isso que você está colocando é muito verdadeiro, porque eu sempre observei que como se o brasileiro não se considerasse proprietário do país. Então, o comportamento dele com a coisa pública sempre foi um pouco de destruição, descaso, alguma coisa nesse sentido. E como se eu não tivesse muito mais coisa para fazer, eu sou o síndico do meu prédio, né? E para mim a mais absoluta surpresa, mesmo dentro de um prédio, você vê assim o quanto que as pessoas não têm apreço por aquilo que é compartilhado por todos. Então, assim, são pequenas ações realmente que você vê. Engraçado, a pessoa fez uma bobagem aqui, uma coisa errada, vamos dizer assim. Mas isso aí causa um dissabor tão grande para todo mundo e tal, que se você visse do lado contrário, né, você falasse assim, poxa, olha, se a pessoa fizesse do outro jeito, seria muito melhor para todo mundo. E acho que é isso, o brasileiro ainda precisa adquirir esse senso de propriedade do país, da coisa pública, desde começando ali no seu prédio até chegar no seu quarteirão, no seu bairro, na sua cidade e no país como um todo, né? E acho que realmente eu gostei muito de você ter falado que são pequenas atitudes, porque as pessoas têm muito apreço de conversar sobre como é que vão mudar o clima do mundo, mas tem muito pouco apreço para conversar. Olha, como é que você faz para não deixar as pessoas jogarem um lixo no chão desnecessariamente ali no descaso ali com a coisa pública, né? Muito, muito legal isso. Essa é um dos sintomas, um dos efeitos do fato das pessoas não perceberem que o país é de todos nós, né? Então, se alguém jogar uma latinha dentro da sua casa, você vai ficar ofendido. Se alguém jogar na rua, você não vai ligar para isso. Por quê? Pois é. Né? Assim, mas a rua é sua também, você deveria ficar ofendido, falar assim, cara, você está sujando a rua de todos nós, você está sujando o rio, você está cortando a planta, você está... Então, as pessoas no Brasil se perdeu muito a noção da coisa pública. Por quê? Porque a nossa história política, e obviamente que isso é culpa nossa enquanto sociedade, de uma certa maneira, ao longo dos anos, ela antagonizou Estado e cidadãos. Então, tudo que está fora das paredes da minha casa é Estado, é essa ficção de alguma outra coisa que não é eu, que não sou eu. É verdade, é verdade. Então, isso é uma distorção brutal, e isso tem consequências terríveis. Eu começo o livro com uma história de dois amigos viajando num barco, e esse barco está enfrentando um mar muito ruim e tal, e um dos amigos está lá na ponte de comando, do lado do capitão, vendo o que dá para fazer, né? E o outro está dormindo lá embaixo no porão do navio. E esse amigo atento chega e fala assim, capitão, o que vai acontecer com a gente, né? E aí o capitão fala assim, olha, se nos próximos 30 minutos esse mar não melhorar, há um risco grande da gente afundar, né? Certo. E aí ele desce correndo para avisar o amigo, chega, né, fala assim, olha, se o mar não melhorar em 30 minutos, a gente corre o risco de afundar. E o amigo fala assim, o que me importa, o barco não é meu. É bem assim mesmo. Então, pode falar. Então, as pessoas têm que se tocar, e isso é uma coisa... o condomínio é um exemplo do que acontece na sociedade. As pessoas têm que se tocar e falar assim, olha, no fim das contas, se isso aqui afundar, você está dentro. Não tem jeito. Né? Estamos todos, somos sócios, não tem como fugir a essa realidade. Né? Você sabe que agora que eu lembrei, né? Quando eu estava, isso faz já uns 10 anos talvez, estava na academia aqui do prédio e soltei um peso ali. E a nossa academia tem um espelho que vai de parede a parede, do teto até o chão, e o peso bateu no espelho e quebrou o espelho, trincou ali. Eu falei, putz, caramba, né? Aí eu coincidentemente, tipo, no mesmo dia,
entrou no prédio o síndico na época, né? Inclusive ele é desembargador, até isso que me chamou mais atenção. Eu virei para ele e falei, ô fulano, olha, cara, eu quebrei ali o vidro da academia, depois você troca e vê o valor para eu poder ressarcir o prédio e tal, né? Ele olhou para mim como se eu fosse um alien, ele falou assim, putz, não, olha, fica tranquilo, não, a gente tem reserva, pode ficar tranquilo, nossa, mas assim, eu percebi, o que mais me chocou é o fato dele ser um desembargador, eu falei assim, eu acho que ele não está acostumado. Realmente é concebível, né? A preocupação. Alguém se denunciar, né? Falar assim, olha, pô, vou causar um prejuízo para todo mundo aqui, pega mal, né? Me vê aí qual é o valor, eu vou ressarcir. Então, assim, aquilo que deveria ser um comportamento corriqueiro, comum, é visto como surpresa no Brasil. Poxa, você tomar conta da coisa pública, você se quebrou, conserta, alguma coisa assim, né? Eu mesmo aqui, né, eu moro perto aqui da Faria Lima, aqui, eu acho que tem uma verdadeira estrutura para pichar regularmente aqui, os locais que estão para alugar, para vender, eu tenho certeza que... Porque não faz sentido para mim a pessoa ter um imóvel, ela limpa, no dia seguinte já começa a pichação, 3 dias depois já está tudo pichado de novo, eles pregam placas e tudo, falando, isso aí é uma estrutura organizada realmente para destruir o bem público, ou o bem dos outros, né? Pior ainda. Mas uma coisa que eu queria conversar com você, até que a gente conversou na pré-entrevista, né, que você fala muito sobre a cidadania digital. Aliás, eu comecei a te acompanhar lá no Instagram, muito interessante as suas postagens, né? Então, eu queria saber como que nas plataformas digitais elas podem ser utilizadas para fortalecer a democracia e a participação cidadã. E aí eu emendo com aquele assunto que a gente conversou rapidamente, que é a regulação das redes sociais que está sendo discutida, na minha visão, num fórum inapropriado, que é o STF. Bom, nós estamos vivendo, né, exatamente agora, nós estamos no meio de uma revolução absoluta em termos de comunicação humana, né? Então a gente vem, não precisa retroceder muito mais do que 1 ou 2 décadas, né? Se você quisesse emitir uma opinião sobre alguma coisa, você necessariamente passava por uma instituição, por um órgão, por uma empresa de imprensa, de veiculação, uma revista. É verdade. Né? Isso mudou completamente. Se você quer emitir uma opinião hoje publicamente, né, você o faz do seu celular, da sua casa, no momento que você quiser. Isso é uma coisa que tem um lado positivo muito grande. Nunca, nem em 1988, o nosso legislador constituinte, o nosso Congresso, nunca imaginou que a expressão de pensamento adquiriria essa dimensão, de todos poderem tão livremente expressar o seu pensamento. Agora, isso também nos trouxe muitos problemas e muitos desafios, e aí acontece, acho que a gente pode falar um pouco mais, eu não há dúvida nenhuma que as redes sociais hoje estão intimamente ligadas com o conceito de cidadania, muito boa parte da cidadania se exerce ali, boa parte dos direitos políticos se exercem ali. Verdade, a gente já viu políticos eleitos puramente dentro das redes sociais, fenômenos até que nessa transição as pessoas nem viram chegando. O próprio presidente dos Estados Unidos, né, no primeiro mandato dele, as pessoas não viram ele avançando, né, nas redes sociais, porque alguns ainda estavam presos ao mecanismo anterior de anúncio, considerado em larga escala. Então, aí o direito, como tudo, Silvio, o direito está correndo atrás de ver quais são os limites dessa liberdade de expressão tão ampla, nunca imaginada. Né? E há quem defenda que não deve haver limite nenhum, porque a liberdade de expressão tem que ser sempre prestigiada. Quem é do direito sabe que os direitos fundamentais, eles têm limitações, eles têm um desenho original da nossa Constituição, mas eles têm restrições, não são absolutos. A frase que espelha bem isso é que o meu direito termina onde começa o do outro. Então, eu tenho liberdade de expressão, mas se eu ofender a imagem de alguém, ou se eu cometer um ato racista, ou se eu tentar atentar contra o Estado de Direito, eu terei consequências legais. Mas eu não posso falar o que eu quero? Pode, mas tem consequências legais. Né? Claro. Tanto é que a Constituição fala, a Constituição é muito simples, fala, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Por que é vedado o anonimato? Porque você tem que poder ser responsabilizado por aquilo que você fala. Perfeito. Né? Então, assim como nós tivemos vários momentos da humanidade,
talvez a gente nunca teve um em que o efeito disruptivo e o nível de mudança seja tão intenso como o atual. Certo. Né? É difícil a gente medir isso, nós estamos dentro desse momento, então a gente não tem aquele distanciamento, a gente vai conseguir ver melhor o que está acontecendo mais para frente, mas a humanidade teve vários avanços tecnológicos ou avanços de conhecimento que depois a humanidade correu para conter de alguma maneira. Né? Então a gente teve isso com armamento, a gente teve isso com a evolução genética, a humanidade falou assim, olha, está aqui, está avançando, a gente precisa pôr algum nível de limite. O Brasil tem uma dose de regulamentação já em certo estágio avançado das redes sociais. Nós tivemos o Marco Civil da Internet. Sim. Há 10 anos atrás, ele colocou a internet como um direito inerente à cidadania. E o que está sendo discutido agora no Supremo, e há uma outra discussão, que é se esse é o foro adequado, né? Porque quem é que faz as leis, quem é que interpreta as leis, né? Quem interpreta não faz, né? Claro, mas o que está se discutindo no Supremo, essencialmente, é justamente a questão da responsabilidade, que é a questão mais sensível dessa liberdade extrema, que é, tá bom, você pode falar o que você quer, mas você é responsável. Bom, antes era muito fácil responsabilizar alguém. Por quê? Porque se ele fosse falar a opinião dele, ele falaria numa revista, num jornal, num determinado site. Exato. Você identificava os agentes. Agora está absolutamente diluído, né? No meio de uma rede de milhões de pessoas. Sim. Então, o legislador, ele foi cauteloso. Ele falou assim, eu posso responsabilizar o Google, o Instagram, o Facebook, o YouTube, pelo que a pessoa A, B ou C está falando? Sim. O legislador pensou e falou assim, eu não posso. Claro que essas plataformas, esses aplicativos, sempre disseram o seguinte, assim, eu só forneço o meio. Não é minha opinião. Eu forneço o meio. A pessoa fala o que quiser, corram atrás da pessoa para responsabilizar ela. O legislador foi cauteloso. Ele falou assim, eu realmente não posso responsabilizar o YouTube pelo vídeo que alguém publicou. Mas, se alguém entrar com uma ação judicial contra essa pessoa e um juiz der a ordem para o YouTube para tirar o vídeo e o YouTube não tirar esse vídeo do ar, leia-se qualquer aplicativo, aí sim ele é responsável. Contra esse artigo, foi ajuizada uma ação de controle de constitucionalidade, basicamente sustentando que isso, vamos dizer assim, violava essa responsabilização pela expressão do pensamento. E aí começou um debate até tecnológico difícil, porque as redes sociais se defenderam dizendo o seguinte, eu não controlo, eu não sei o que a pessoa vai falar. Né? Aí houve quem, do outro lado, disse, não controla sim, você tem algoritmos suficientes para você saber, né, o que é que está sendo feito. Tanto é que se você usar palavras racistas na rede social, por exemplo, você vai ser derrubado, aquele post aquela postagem vai ser tirada do ar. Então, eu não controlo. Mas aí tem um debate ainda muito mais profundo, que é, o Supremo está caminhando para responsabilizar mais as redes sociais, para dizer o seguinte, olha, não precisa necessariamente de ação judicial, mas também não vamos para a responsabilidade extrema, que ela é tão responsável como quem está falando. Vamos fazer o seguinte, meio termo, se a rede social, a pessoa A disser uma coisa ilícita, alguém notifica a rede social dizendo, ele está violando o meu direito, ou ele falou algo ilícito e tal. E depois de notificada, ou seja, ela pode identificar o que está acontecendo, a rede social não tira do ar, aí ela corre o risco de ser responsabilizada junto com aquela pessoa. Entendi. Problema grave. Quando eu falo para uma rede social, a pessoa está falando algo que é ilícito ou que está ofendendo o meu direito, um juiz teria que olhar para aquilo e decidir o que vai prevalecer. Vai prevalecer o direito à imagem, o direito à honra, ou não sei o quê, da pessoa atingida, ou vai prevalecer a liberdade de expressão? Sim. É um conflito de direitos. Exato. Em muitos casos, mas muitos casos, talvez na maioria, o judiciário faz prevalecer a liberdade de expressão. Então, o que as redes sociais correm o risco, os aplicativos, os provedores correm o risco de terem eles que julgar
o que é ilícito e o que não é ilícito. Exato, exato. E não é o papel deles. Então, isso que pode caminhar para uma censura excessiva. Por quê? Porque se você coloca essas pessoas expostas, esses provedores expostos nesse nível, eles vão pecar pelo excesso. E vão tirar todo o conteúdo que tem potencial de ser ilícito. Exato, para não correr isso. E vão afetar, com certeza absoluta, nós vamos ver, se o Supremo for para esse caminho, nós vamos ver esse processo acontecendo, o direito, a liberdade de expressão vai ser em algum nível afetada. Com certeza. Porque os veículos vão vetar mais. Então, veja a complexidade e a profundidade do debate que nós estamos vivendo. Se de um ponto de vista isso desperta paixões e briga de lado a lado e tudo mais, de outro lado, eu acho que nós, principalmente nós, operadores do direito, temos que olhar para isso com uma certa naturalidade. Por quê? Porque é algo novo, é algo que precisa ter alguma parametrização e a gente está se esforçando para encontrar o equilíbrio dentro dos direitos constitucionais que existem desde 1988. A mesma liberdade de expressão que foi criada sem que nem se suspeitasse que um dia existiriam redes sociais, né, é a que está sendo agora interpretada à luz dos novos fatos. Né? Essa Constituição ela é viva. Né? Eu tenho sigilo de correspondência que é aplicado ao e-mail. Quando a Constituição foi escrita, a correspondência era por carta. Né? Então, ela é viva. O conceito se aplica. Nós estamos vendo como aplicar ele para essa nova realidade. Muito legal. Rico, antes até de mudar de assunto, eu vou deixar um link aqui embaixo para o seu livro. Eu vi que ele já está na Amazon, né? Eu vou deixar um link aqui embaixo. Aliás, vou deixar um link também para a Francaville. Já vamos falar do seu escritório da advocacia. E se você me permite também, o seu LinkedIn aqui também vou deixar para as pessoas poderem se comunicar. Absolutamente. Eu defendo uma comunicação ampla e extrema, e eu recebo, inclusive, em decorrência de aula, de palestra, ou dos livros e tal, eu recebo mensagem, eu faço questão, não são tantas assim, eu consigo responder elas, eu faço questão de interagir com as pessoas, pode colocar todos os links aí, eu faço questão. A gente tem aqui uma preocupação de network com os nossos convidados, e acho que é sempre importante os nossos ouvintes aqui poderem entrar em contato. Aliás, aproveito para fazer um convite a você que está nos assistindo ou nos ouvindo, para deixar um like, deixar um comentário, compartilhar esse episódio. Cada vez que você faz isso, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e promove para mais pessoas. E é claro, se inscrever no canal O Executivo. Daqui a pouco a gente vai fazer a gravação da Conversa Controversa e só tem acesso quem é assinante, onde nós falamos de temas um pouco mais polêmicos aqui, ainda mais nos dias atuais. Aliás, eu tenho uma dúvida, Henrico. Você entende que a legislação hoje que aborda os crimes como calúnia, difamação e tudo mais, não é suficiente para resolver essa questão que você estava mencionando? Realmente precisa ter uma decisão um pouco mais rigorosa, o que faça com que as plataformas sejam mais ativas, né, na contenção de certos conteúdos? Eu entendo que, conceitualmente, os crimes de opinião que já existem no Código Penal, sim, eles são suficientes, sim, para regular expressões de opinião nas redes sociais. Sim. O que está se discutindo, na verdade, que é o alvo da responsabilização. Eu acho que a discussão é válida, né? Eu tenho uma tendência, Silvio, a ser contrário a você responsabilizar os provedores pelo conteúdo, mas o problema que está tendo de se lidar tá bom, como é que eu faço, né? Se eu tenho milhões de pessoas diariamente cometendo potenciais crimes de calúnia, como é que eu vou atrás dessa gente? Como é que eu puno? Como é que eu... Então, eu vou esperar os ofendidos entrarem com ação no judiciário para então... Então, eu tenho uma tendência a manter o artigo 19, que é o que está sendo discutido no Supremo, do jeito que está, só com a ordem judicial. Eu acho que é o juiz que tem que decidir o que é legal e o que é ilegal, mas eu entendo que isso tem problemas práticos, tá? Então, mas eu não acho que seja o caso de acrescentar novas tipificações penais. Às vezes a gente vê o nosso Congresso falando assim, não, vamos pensar nos crimes da internet, não sei o quê, vamos colocar isso aqui, blá, blá, blá. Eu não acho que precisa para os crimes de opinião. Né? Nós tivemos, por exemplo, leis colocando crime de internet para vazamento de imagens íntimas, essas coisas. Talvez ali coubesse um tipo penal mais específico. Para os crimes de opinião, acho que o que o nosso Código Penal prevê está suficiente. Só muda o meio. O resto é tudo igual. Né?
Entendi. Eu também vejo isso. Acho que nós estamos falando do meio. E, claro, deixamos para a conversa controversa falar se isso é algo para ser discutido no STF. Vamos, um dos argumentos de quem é contrário à regulamentação. Aliás, o debate a favor ou contra a regulamentação, acho que até é um debate errado. Porque não é questão de ser a favor ou contra a regulamentação, é questão de ser a favor ou contra de qual regulamentação. Ou seja, o que é regulamentar? Né? Regulamentar é criar novos crimes para opinião? Eu sou contra porque não precisa. Esse é um dos argumentos. Regulamentar vamos discutir essa questão da responsabilidade? É uma discussão saudável, tem uma realidade diferente. Então, é impossível você não consegue responder uma pergunta. É que nós vivemos essa polarização que faz com que a gente tenha os debates errados. Mas é difícil falar contra ou a favor da regulamentação. Todos temos que ser a favor da liberdade de expressão, todos temos que fazer com que a liberdade de expressão encontre os limites corretos dentro da lei e da interpretação da Constituição. Então, eu serei a favor da regulamentação que estiver de acordo com a Constituição, não contra ou a favor por princípio, sabe? Claro. Acho que senão a gente fica sem baliza nenhuma, né, Henrique? Ou o que é pior, né? Um balizamento absolutamente de um viés político, né? Que é o que eu vejo que acontece muito nos dias atuais. Henrique, o nosso público aqui é um público executivo, um público de líderes, né? E eu tenho duas perguntas de liderança para você. Como que você é como professor? Porque dar uma aula para mim é liderar, é você ter que ali manter a atenção das pessoas e também conseguir conquistá-la para o tema que você quer expor. E como que você é como líder na Francavilla Advogados? Eu acho que eu não sei se eu parei para pensar nisso o quanto eu deveria, mas eu acho que se eu fosse qualificar a melhor forma de liderar, eu diria que e talvez isso até seja lugar comum, mas acho que há uma profundidade nessa afirmação, que é o liderar pelo exemplo, né? Então, eu procuro todos os dias da minha vida dar o melhor exemplo possível para os meus liderados, vamos chamar assim, de realizar aquilo que eu acredito. Eu não acho que há nada pior para um líder do que falar algo diferente do que ele faz. Em termos de ganho de autoridade, aquela autoridade boa, real, né? Não aquela imposta pela força. Né? E além desse pilar, vamos dizer assim, liderar pelo exemplo, que é o que eu mais acredito, talvez o segundo pilar seja liderar com respeito. Então, há pessoas diferentes, com crenças diferentes, em momentos da vida diferentes. É verdade. E isso tem que ser respeitado e compreendido. Você não lidera igual pessoas diferentes. Né? E nós vivemos um desafio hoje em dia, né? Que é uma geração nova entrando no mercado de trabalho, isso acontece no direito também. Que é totalmente diferente de como foram as nossas gerações. Então, é preciso saber lidar com eles e a chave para isso é o respeito. Não, sem dúvida. E eu queria aproveitar, Francavilla, acho que esse é um bom momento para você falar um pouco sobre o seu escritório. Eu queria entender quais são os clientes que se beneficiariam de contratar o Francavilla Advogados. Basicamente empresas, né? O escritório de direito empresarial, como se diz no jargão, ele é full service, ele é um escritório de processo, litígios, né, contencioso, de casos, vamos chamar assim, com maior complexidade. Inclusive, a minha área de especialização individual é a área do contencioso, né, do litígio, do tribunal, direito societário, direito tributário, direito contratual, direito trabalhista. Então, ele é um escritório que tem todas as áreas, é um escritório de tamanho médio, vamos dizer assim, e tem como linha mestra de atendimento essa questão do tratamento personalizado, acho que é uma boa palavra, no sentido de que não é só para a pessoa do cliente, mas é também para cada caso. É um histórico de casos, vamos dizer, com complexidade alta, seja por quantidade de informações, seja pela própria discussão que está acontecendo ali no caso, operações societárias com algum nível de complexidade, é o que a gente faz. Então, um escritório bastante moderno, Silvio, a gente está, vamos dizer, na vanguarda ali do uso. Temos um outro debate muito importante que daria uma conversa, que é o impacto da inteligência artificial na advocacia. Nossa, isso aí está maravilhoso, né? É um debate maravilhoso, é muito interessante, a gente já está bastante avançado nisso também.
no uso dessa ferramenta para advocacia. E é um escritório, ele tem 15 anos com essa formação. Sei. E é um escritório do qual eu me orgulho muito de ser sócio fundador. Eu vou dizer assim, eu tenho um privilégio de trabalhar com a equipe que eu trabalho, com as pessoas que eu trabalho no escritório. A gente tem uma história de bons relacionamentos com os nossos clientes, de parceria mesmo. Então, eu sou muito feliz na minha atividade profissional por conta das pessoas que eu tenho do meu lado lá no escritório. Não, muito legal. E Francavilla, você quando estudava, quando você era mais novo, você já tinha a intenção de empreender ou aconteceu, você foi convidado? Como é que foi a criação aí no caso estou falando do empreendedor, né, Henrico, né? Eu nunca tive dúvida vocacional em relação ao direito e à advocacia. Eu sempre foi o que eu gostei de fazer. E o caminho do escritório, da formação do escritório, aí são aquelas coisas da vida. E eu acho que todo empresário passa um pouco por isso, né? O caminho que a gente segue, ele é ditado em parte, obviamente, pelas nossas escolhas, mas também pelo que a vida nos oferece, né? E eu tive a sorte de encontrar um sócio que tem uma mentalidade muito empreendedora, até maior que a minha, né? Que é o Matheus. E um sócio mais novo, brilhante, que é o Thiago, que cuida da área tributária. E a gente montou um escritório moderno, com esse viés empresarial, acho que muito por conta da visão deles também. E aí aquela coisa, você tenta complementar da melhor maneira as coisas. Então, eu não me considero uma pessoa com uma visão empreendedora muito avançada, né? Mas eu tenho paixão pela advocacia e sempre dei uma contribuição técnica relevante para a formação das pessoas que trabalham no escritório, para as linhas de atuação do escritório. E aí, com isso, a gente conseguiu montar um escritório muito próximo daquilo que a gente gostaria que fosse. Sei. É isso. Não, é bem legal, é bem legal. Não, eu pergunto até porque eu vejo que não é só nas cadeiras de direito, mas mesmo em medicina e tudo mais, você não tem muita informação quando você está se formando na sua especialidade sobre o que é ter uma empresa, ter um negócio que envolve liderança, envolve uma série de questões, né? Então, para mim, é muito curioso de entender como que a pessoa se vê, né, na cadeira como empresário em um país como o Brasil, que você conhece bem a legislação tributária aqui, não é brincadeira, né? Eu acho que os escritórios grandes, que não são muitos, né, mas grandes, que eu digo centenas de advogados, eles funcionam como reais empresas, eles têm conselho de administração, ele tem diretoria. Os advogados são deslocados para as funções administrativas, muitas vezes fazem quase que só isso. Aí você tem os escritórios médios, em que, de uma certa forma, né, você tem um desafio da organização interna, porque você precisa bater o escanteio e fazer o gol, mas, ao mesmo tempo, você não pode tirar da operação a competência do sócio, pelo menos pelo trabalho do sócio dos advogados com maior senioridade, pelo menos pelo trabalho que a gente se propõe a fazer, porque não é um trabalho de massa ou um trabalho mecânico e tudo mais. Então, a gente tem esse desafio, a gente não nem pretende escalar a nossa operação a um ponto em que a gente saia dela, né? Não há essa possibilidade para nós, nem os clientes aceitariam isso, né? Então, a gente tem ali uma divisão bastante rigorosa de funções, e eu acho que na questão da administração empresarial, tirando um curso ou outro e um estudo ou outro aqui, a gente tem um aspecto ali de autodidatismo por nossa parte. A gente nunca para de aprender, né? E a gente, claro que a gente pensa às vezes, fala, talvez se eu tivesse pessoas aqui com uma capacidade administrativa melhor, talvez a gente tivesse alguns aspectos até melhor resolvidos do ponto de vista administrativo. Sim. Mas, de novo, pagar o preço de tirar as melhores pessoas da operação é algo que um escritório que tem a nossa linha de atuação não pode fazer. Eu acho que a gente tem equilibrado bem as coisas, sabe? Sim. Mas é um desafio. E na faculdade de Direito, o aprendizado de empreendedorismo é quase zero, né? Então, talvez ali a gente devesse ter duas propostas, né? Ensinar cidadania para o ensino médio, com instituição,
e ensinar empreendedorismo para os advogados. Olha, por incrível que pareça, mesmo na minha formação, que eu sou administrador de empresas, você não aprende como empreendedor, você aprende como alguém que vai trabalhar na gestão de um grande negócio, que muitas vezes não é o caso quando você começa a empreender. Então, isso é uma falha gravíssima que eu vejo no nosso sistema educacional. Isso e mais também o fato das pessoas não terem o básico de educação financeira para poder gerir aí sim os seus negócios, mas também seus investimentos, que é uma coisa que me preocupa muito, Henrique, o fato de que muitos executivos, por exemplo, que eu trabalho, ganham muito dinheiro, mas não retém, quase não conseguem construir patrimônio, tem muita dificuldade, assim, se perdem um emprego, estão em situações difíceis e tudo mais. E uma coisa que me chama a atenção, Henrique, é que eu vejo que você tem uma presença online, eu vejo seus conteúdos no Instagram, no LinkedIn e tudo mais. Como é que você faz com a sua agenda para colocar esses conteúdos, articulando com o fato de que você tem um escritório? Mas eu queria saber se tem um propósito específico, porque eu vejo assim, você tem uma preocupação de mandar uma mensagem, quer seja para os seus alunos ou para potenciais clientes. Como é que é essa sua estratégia digital? Bom, talvez assim, conciliar as coisas não é o mais difícil, porque elas são complementares de uma certa medida. Então, se eu tenho que me manter atualizado, né, eu estou sabendo o que está sendo discutido em relação a determinados temas. E também é aquela história de que você transformar as coisas em linguagem é a melhor maneira que você tem de efetivamente sabê-las, né? Então, talvez eu esteja ativo nas redes sociais pelas as mesmíssimas razões que me levaram a dar aula, né? Que talvez ensinar é uma das melhores maneiras de aprender, né? É verdade. Então, além da questão de você dividir o conhecimento e você estimular essa dialética permanente, esse diálogo permanente, né? Porque de conversas como essa que nós estamos tendo, de conversas como as que a gente grava no escritório, de troca de ideias entre amigos, conhecidos e pessoas que se unem pela afinidade intelectual, é que você tem crescimento que às vezes você não obtém só com leitura e estudo, né? É verdade, então parte de um princípio de falar assim, olha, pega aquilo que você sabe, né? E aprende e ensina, né? E você vai entrando nesse crescimento dialético que todos nós que somos apaixonados pelo conhecimento, pela busca da verdade, em qualquer que seja a nossa área de predileção, né? Sim, que todos nós precisamos. Né? Aliás, é interessante isso que você está falando, né, Henrique? Porque eu vejo ainda que mesmo quando eu converso com certos executivos, quando você fala em adquirir conhecimento, ele pensa nas academias, né, naquilo que seria, vou chamar de clássico, na falta de uma palavra melhor. Quando, na verdade, a maioria do conhecimento que eu considero relevante está fora da academia. Assim, muito do que eu aprendi fora, tive que aprender praticamente sozinho e tal, criar uma carreira de estudo para que você realmente para que eu pudesse me aprofundar em certos temas que não estão em nenhuma academia, seja lá por que motivo for, seja por viés político, seja porque realmente os professores acabam criando uma massa ali de, olha, a gente só fala sobre esses assuntos, aquilo que não está nesse grupo aqui não é válido, né? Então, eu acho realmente que a rede social ele tem essa, para mim, pelo menos, né, eu vejo que trouxe a vastidão de ideias, de mundo, realmente, para perto de todo mundo, e quando tem uma pessoa como você compartilhando as ideias ali, colocando um ponto de vista que não é o mais do mainstream e tal, acho que chama muito a minha atenção, e me chama a atenção você ter tempo de fazer isso, que eu imagino que o seu dia a dia deve ser bem complexo. Eu compartilho dessa opinião. Eu acho que, obviamente, que a academia faz o papel dela, e acho que todos nós que passamos pela academia, a gente interagiu com figuras iluminadas que nos inspiraram e nos passaram conhecimento e tudo mais. Mas, obviamente, tinha um professor mesmo de escola, chamado Pierluigi Piazzi. Ele está muito... Todo mundo vê os vídeos dele eu conhecia ele, eu conversei muito com ele sobre essa questão do ensino, né? E por que o Brasil fica sempre numa colocação tão ruim, né? No ensino e na educação em relação aos outros países do mundo. Ele dizia o seguinte, que no Brasil ninguém estuda, porque assistir aula, né? E a academia é tratada assim muitas vezes por muitos alunos. Assistir aula é um procedimento oposto ao procedimento de estudar, porque assistir aula é uma coisa coletiva e passiva, e estudar é uma coisa individual e ativa. Né? E a gente costuma tratar as duas coisas como a mesma, e está errado.
Então, mesmo a faculdade de Direito, né, a gente tem excelentes faculdades, eu gosto muito da faculdade do que eu me formei, mas o método, a estrutura é absolutamente insuficiente. Os grandes juristas do país são pessoas que estudaram sozinhas e que participaram desse grande diálogo. E tem academias institucionalizadas como tais, e tem institutos, grupos, associações e várias outras organizações em que é promovida a troca de conhecimento, né? E é fácil todo mundo, cada um na sua área, participar dessas organizações, e ali também você tem um crescimento enorme da sua capacidade de conhecer as coisas. Não só na academia. A academia é mais um elemento, sabe? Então, faz o papel dela, tem que ser respeitado, mas não é só ela. Eu concordo, Henrique. Tanto é que a minha preocupação, até quando eu uso como slogan de transformar os executivos de classe internacional, é porque a minha preocupação é justamente trazer para o executivo aquilo que são temas que estão sendo debatidos pelo executivo nos Estados Unidos, na Europa, assim, para que ele possa sair um pouco desse debate apenas interno no Brasil. E realmente é uma luta, porque como todo mundo se informa apenas pelo mainstream, às vezes não tem noção de quais são temas que ainda vão ser relevantes daqui a 5, 10, 20 anos, mas que vão afetar as empresas, os negócios, né? Então, é importante, porque a gente fica, às vezes, preocupado, né, com a velocidade que as coisas tomam e como nós somos lentos aqui no Brasil. Quer dizer, primeiro tem que esperar estourar alguma coisa para a pessoa se interessar. Nico, eu vi que você caiu aqui, peraí. Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui, mas continuamos. E uma coisa que eu queria perguntar para você é justamente sobre o futuro do uso das tecnologias, tanto quando a gente fala sobre cidadania digital, mas também no que diz respeito ao direito. O que vem por aí que você alertaria as pessoas a terem atenção ou até mesmo se preocuparem? Olha, o processo de difusão da opinião e do pensamento em larga escala, ele é absolutamente irreversível. Né? Eu sou um otimista por natureza, então eu acho que a gente vai ter a capacidade de encontrar o equilíbrio, tanto de qualidade como de quantidade e de intensidade do uso desses dispositivos. E aí a gente tem uma chance, enquanto sociedade, de colocar esses dispositivos a nosso favor, né? Dispositivos que eu digo, todos os dispositivos que nos colocam em contato com essa grande rede de manifestação de pensamento. Então, minha visão ela é positiva. Eu acho que o mundo passa por uma revolução que está dando voz às pessoas, só que, obviamente, isso amplifica o que nós temos de melhor e o que nós temos de pior. Então, é verdade. Então, o que nós temos que cuidar, né? E acho que, de uma certa forma, eu tento deixar essa proposta no livro, né? De que, no final das contas, assim como nós temos os governantes que nós merecemos, nós vamos ter as redes sociais que nós merecemos, né? Nós temos que cuidar, de fazer com que a gente faça de garantir que a gente faça um uso responsável dos benefícios desse veículo tão enorme, tão gigantesco de expressão do pensamento que são as redes sociais, sabe? Então, minha visão de futuro é otimista, porém com grandes desafios para a nossa sociedade. E um desafio jurídico que envolve essa discussão de regulamentação, mas, como eu disse, não é qualquer regulamentação, tem que ver qual. Sem dúvida. Eu, particularmente, eu acho que o melhor conceito de redes sociais é você transformá-las em redes de conhecimento, ou seja, você se conectar aos grandes centros, que eu me refiro a tanto indivíduos quanto institutos, organizações que transmitem, fazem estudos, transmitem conhecimento, indicam literatura a respeito dos temas que você quer se aprofundar. Porque é claro que nós também, a gente não está o tempo todo só falando de coisa séria, a gente gosta de ver uma rede social para entretenimento, para ver um meme, isso acho que isso é natural. Mas se a gente puder deixar isso para um percentual menor do que é hoje e a gente se concentrar nos grandes centros de conhecimento, acho que isso pode fazer uma mudança muito positiva para as redes sociais. Eu acho que quando você vê países até que eu sou um pouco crítico, como China e tudo mais, eles usam as redes sociais de uma maneira muito mais
de conhecimento do que propriamente para entretenimento, né? Acho que é por aí que tem que... Eu concordo totalmente. Eu acho que o entretenimento também não vai deixar de existir nas redes sociais. A gente teve contato com... A gente já sabia que o povo brasileiro era criativo, mas a gente não sabia que era tão criativo. Basta olhar um pouquinho esses memes nas redes sociais para a gente ver o quanto que as pessoas têm de bom humor, de criatividade. Agora, não há dúvida, né? A gente, enquanto sociedade, se a gente conseguisse conduzir boa parte das redes sociais para uma troca de conhecimento, obviamente que isso é uma coisa incrível para a gente enquanto sociedade. A informação... Agora, o que a gente tem de desafio, fora o desafio jurídico, a meu ver, o maior de todos, é a gente conseguir, e isso faz parte do desenvolvimento da cidadania, já que entre os direitos da cidadania principais, que são esses direitos fundamentais de liberdade de expressão e de liberdade de pensamento, os direitos políticos, evidentemente, que é votar, ser votado, e alguns mecanismos constitucionais para eu exercer o poder diretamente, mas também um dos direitos que, a meu ver, está mais relacionado com a cidadania, então seriam 3 grandes grupos, é o direito de educação. Agora, as escolas e a academia, e a universidade, e a pós-graduação estão diante desse desafio que é desenvolver o espírito crítico das pessoas. É a única maneira que nós temos de criar um filtro que não vai vir da lei, vai vir dos próprios usuários das redes sociais. E isso só se resolve com boa educação. Sem educação, as redes sociais vão ser um caminho que pode nos levar para uma degradação social muito grande. Então, não tem como negociar. Ou a gente, como país, consegue educar a nossa sociedade para desenvolver espírito crítico, ou a gente vai ter muita dificuldade. Sim, eu concordo. Eu acho, até vou deixar para falar um pouco mais na conversa controversa sobre esse tema, porque eu vejo que as pessoas não têm uma noção muito clara, na minha visão, de que nós, como país, nós temos inimigos também. E os nossos inimigos se interessam por manter a população do jeito que ela está, vamos dizer assim, olha, vamos dançar, vamos curtir o samba, o futebol, etc. E vamos curtir, vamos brincar, e ninguém realmente se sente responsável por trazer as soluções para os problemas brasileiros. E, Henrique, olha, eu nem acredito que faz quase uma hora que a gente está conversando, realmente é uma das conversas mais interessantes que eu já tive aqui no podcast. Eu estou olhando aqui, eu falei, gente, vai dar quase uma hora, já estou faltando só 2 perguntas aqui, eu já estou meio decepcionado porque está terminando aqui. E aproveito para fazer o convite para quem está nos assistindo mais uma vez, para se inscrever no nosso canal, para ter acesso à conversa controversa, deixar um like, fazer um comentário. Quando você faz isso, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e transmite para mais pessoas. A minha pergunta agora é justamente a respeito do fato que a gente tem tantos problemas em vários setores, né? E que dificulta um pouco a gente encontrar o fio da meada para resolvê-los. A cidadania e a participação política pode influenciar políticas públicas para resolver essas questões tão cruciais no país? Não há dúvida nenhuma, de 2 maneiras, tá? Então, tirante os mecanismos jurídicos, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um projeto de lei e buscar assinaturas. Agora, a busca de assinaturas, que antes era uma coisa que você tinha que ir com o papel ali, de casa em casa, hoje você pode fazer eletronicamente. Eu posso acompanhar projetos de leis, eu posso fazer ações populares contra pessoas que degradam, políticos que degradam o meio ambiente ou nosso patrimônio público. Eu tenho os mecanismos diretos, mas eu tenho aquilo que eu prego no livro como o único meio da gente realmente conseguir exercer a nossa cidadania enquanto sociedade, que são esses pequenos atos. Então, a gente tem várias histórias de políticos. A gente tem uma lei, que é a lei de 2014, que é uma lei de parcerias e convênios públicos e privados, que é uma lei pouco conhecida, mas que essa lei deu margem a muitos projetos de sucesso. A gente tem no interior de São Paulo, do Brasil inteiro, né, de vários estados, a gente tem casos de grupos sociais que fazem um convênio com a prefeitura local, constroem a própria escola, os pais montam uma associação para administrar a própria escola e Silvio, faça o teste, né? Deixa uma comunidade construir a escola, volta lá 20 anos depois e vai ver se o muro da escola está pichado. Ele não vai estar pichado. É um exemplo claro de como as pessoas podem entender. Porque, não, mas essa é nossa. A escola da prefeitura que eles não construíram não é deles. Aquela é deles. Então, o que eu digo é o seguinte: como é que a gente impacta as políticas públicas? De 2 maneiras. Uma,
entendendo que a Constituição, e essa talvez seja a coisa mais importante, e o maior recado, e talvez a maior surpresa de quem lê a Constituição, que ela fala assim, se de um lado ela te garante, então ela fala, você é livre, você pode pensar, a casa é sua, a propriedade é sua, ninguém mexe, o pensamento é seu, você não pode ser preso sem ampla defesa, você tem direito a... Ela te dá uma série de direitos, mas então ela te empurra para frente, mas ela te cobra também. Se você ler o capítulo da educação, a Constituição vai dizer o seguinte, a educação é um dever do Estado, da família e da sociedade. Então, não adianta a família... O que a Constituição está falando é o seguinte, não adianta vocês terceirizarem e acharem que o Estado vai dar toda a educação. Vocês têm a obrigação de trabalhar nisso. Seja qual for, né, a composição familiar ali daquela pessoa. Você, sociedade, tem um compromisso com a educação. Então, aí você fala o seguinte, como é que você impacta políticas públicas? Ora, se eu, como sociedade, faço... Eu pego a aptidão que eu tenho. Eu sou um arquiteto. Eu vou montar um grupo de pessoas que estão dispostas a ajudar e vou construir casas em parceria com o poder público. Eu sou um advogado, eu vou dar aula sobre cidadania em comunidades que precisam aprender um pouco sobre a nossa Constituição. Se você doar, eu vou montar uma associação para isso, eu vou montar uma organização não governamental, aquelas boas, não aquelas que servem para captar dinheiro para interesses próprios. Eu vou doar uma parte do meu trabalho, da minha especialidade para a sociedade. Pequena, não é muita coisa. Você pode fazer as suas atividades. Faz um grupo que se reúne uma vez por mês para discutir um determinado assunto, para ver como é que vai ajudar um determinado grupo de pessoas. Você já influencia, porque você dá o exemplo, né? Você lidera. Sem dúvida. Isso é um efeito multiplicador. Paralelamente a isso, nós temos que fazer uma coisa que a gente não faz enquanto sociedade, que é eu exerço poder diretamente, que é dessas formas que eu estou falando, e indiretamente. Ora, as redes sociais nos dão contato direto com os políticos que a gente elegeu. É verdade, é verdade. Por que um político vai na campanha, mente, e mente na campanha? Por uma razão muito simples, porque isso funciona. E por que funciona? Porque as pessoas esquecem, não cobram e não falam com ele. Se mentir, parar de funcionar, e a gente teve alguns exemplos de pessoas que mentiram, né? E que não conseguiram se reeleger. Se mentir parar de funcionar, automaticamente os políticos vão parar de mentir nas campanhas. Antigamente, o político era pego roubando, desviando dinheiro e tal, ele falava assim, eu vou sair das páginas do jornal por um tempo, vou sumir, volto daqui a 2 anos, vai entrar um outro escândalo, eu vou lá me reelejo de novo. A pessoa esquece. Se a população passar assim, não, eu vi aqui, né? Eu peguei meu amigo que conhece, que é advogado, ele entrou no tribunal, ele mostrou o processo, ele falou, esse cara foi condenado, nunca mais eu voto nesse cara, porque o juiz falou que ele roubou. Se a população faz isso, as pessoas vão pensar 2 vezes. Por quê? Porque o político faz uma conta de mais e de menos, entendeu? Então, a gente acaba fazendo um filtro enquanto sociedade. As pessoas que vão querer se eleger são pessoas que não vão querer mentir, que não vão querer desviar dinheiro, que não vão querer usar a política para interesses próprios. Né? Então, a gente não está fazendo esse filtro. Por quê? Porque a gente não está usando esse meio de comunicação tão poderoso para a gente filtrar as pessoas que vão nos representar. É verdade. A gente já tem iniciativas muito boas, né? De sites que dão estatísticas, Sim, é verdade. Coisas. O que a gente só tem que vencer é essa preguiça da população de correr atrás da informação. A polarização nada mais é do que uma consequência dessa preguiça. As pessoas não correm atrás da informação. Né? Então, quando a gente vencer esse obstáculo, a gente muda os nossos representantes. Com certeza. E acho também o que acaba acontecendo é que certas forças, né, certos vieses acabam interferindo nisso, ao invadirem tanto as escolas, mas também os meios de comunicação. Então, você precisa realmente circunscrever isso para que você possa chegar em sites, em redes sociais, em pessoas que estão informando de maneira corretamente quem está fazendo o quê e como, né? Você pegar... existe essa polarização que a gente vive, que todo mundo conhece, para o deleite dos líderes dos 2 lados. Por quê? Sim. Porque eles não são julgados pelos atos deles. Porque é uma briga de torcidas. Então ele pode fazer qualquer coisa. Né? Se vier do outro lado é ruim, se vier do meu lado é boa. Né? Então, isso é horrível para o exercício da nossa cidadania. E aí você vê o debate público acontecendo e você fala assim, mas por
que a gente tem a informação, as redes sociais nos trouxeram isso. Então, discute-se quem desmatou mais, o Lula ou o Bolsonaro, né? Aí fala, não, o Lula cuida da floresta amazônica, o Bolsonaro não. Alguém que participa desse debate foi no Instituto de Pesquisas Espaciais lá, ver os dados estatísticos, está lá, está à disposição da gente, a gente consegue responder essa pergunta. Exato, não é tão complexo assim. Não é tão complexo, a informação está disponível. E se não está disponível, tem uma lei que diz que o poder público tem que te dar a informação. Então, o que a gente faz? A gente entra como uma massa de manobra mesmo nesse debate polarizado, né? E a gente acaba com isso afastando os líderes de verdade. Por quê? Porque um político vai falar assim, não adianta eu entregar, né, determinadas melhorias ou determinados dados que ninguém vai consultá-los. Deixa eu acertar a coisa no discurso aqui, né, que aí eu consigo arregimentar a torcida do meu lado. A gente tem exceções, tem lideranças mesmo na política, mas generalizando, né, indevidamente só pela reflexão, a gente vê que esse é o grande problema, né? Ninguém vai atrás da informação e a informação existe. A tecnologia nos aproximou da informação. Né? É verdade, e isso que você fala me preocupa muito mais quando eu vejo no meio executivo, porque querendo contribuir com o debate nas últimas eleições, eu coloquei alguns textos colocando dados, informações. Olha, então vamos comparar como é que foi o governo de um, como foi o governo de outro, mas dados objetivos, retirados de várias fontes e tudo mais. E, invariavelmente, mesmo executivos contestavam dados, falavam assim, olha, gente, isso daqui é um dado publicado, é público, não tem como você contestar essa informação. Mas a pessoa, mas aconteceu, e aí desvia do assunto, aquela coisa assim, você está falando no assunto A, ela vai para o assunto B. Então, assim, isso é muito ruim. Eu acho que a gente precisa ter uma ordem um pouco melhor, critérios, e, acima de tudo, moralidade de querer saber a verdade das coisas, né? Acho que esse é um ponto... E, Silvio, você trabalha com dados e você entende o que eu vou dizer, né? Você, obviamente, que a gente pode ter uma simpatia pessoal por um determinado administrador público ou por outro, mas com os dados, não tem contestação. Às vezes você tem um político que você não gosta, mas o dado ali é bom. Exatamente. E dois, você está nesse barco. Não adianta você torcer para ele afundar só para você dizer depois que você tinha razão, sabe? Então, usemos os dados a nosso favor para que a gente cobre as coisas certas e que a gente adote as posições certas no debate público. Claro, sem dúvida. E você não olhar nunca uma pessoa, nem independente de ser política ou não, como se ela fosse perfeita. Ela tem erros, acertos, opiniões que você concorda e discorda, mesmo que você esteja no mesmo espectro político dela. Eu acho que existe uma tendência, às vezes, das pessoas quererem uma perfeição que não ocorre nem em nenhum outro segmento e muito menos na política. Então, assim, a gente tem que trabalhar com a ciência do possível e não com a ciência de uma idealização das pessoas. Isso não vai funcionar nunca. E como eu disse, a hora voou aqui para nós, foi uma conversa sensacional. Eu tenho só mais uma última pergunta para você, que como o nosso público é um público executivo, mas eu quero também atrair os jovens para esse mundo executivo. Hoje está tão difícil de fazer com que os jovens se interessem, ser gerentes, diretores, C-level. Todo mundo quer o dinheiro desse pessoal, mas às vezes não se interessa muito pela cadeira esquentando que vem junto com isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho qual seria o seu conselho para um jovem executivo ou profissional que gostaria de ter uma carreira como a sua, que impacta tão positivamente a sociedade, seja no direito, na comunicação ou em outras áreas. Acho que o principal conselho é não ter atalho, fora o trabalho duro. Acho que esse é o principal recado que eu daria para as novas gerações. Então, assim, as novas gerações, elas vivem numa realidade muito diferente da que a gente viveu, por conta do imediatismo, né? De que eles podem conseguir as coisas. Comida, amigos, mensagens, está tudo ali na palma da mão, né? Imediato, rápido. Então, eles depois são inseridos numa realidade do mercado de trabalho, em que as coisas são lentas, né? São difíceis, são reais, são controversas, e eles têm esse impacto, né? de entender, talvez, da maneira mais dolorosa, que não há como a gente tomar atalho, só com trabalho duro. E em relação ao exercício da cidadania, eu daria um recado específico, que o estudo no fim das contas, o maior bem mais precioso que ninguém vai tirar, né, dos jovens,
e que qualquer coisa que eles façam, qualquer profissão que eles escolham, né, o estudo vai ser, no fim das contas, o que vai mais fortalecê-los. E, por fim, é uma dica e um pedido também, né, que é que eles dediquem alguma parte da sua vida e do seu trabalho para a sociedade em que eles vivem, para o país em que eles vivem. Numa maneira simples, numa coisa pequena, local, que seja, o que vai fazer o nosso país ser um grande país é a multiplicação desses pequenos atos, e todos nós nos conscientizarmos de que o país é nosso. É verdade. Olha, Henrico, que palavras sábias, e assim, fico impressionado, porque é só a segunda vez que a gente está se vendo, praticamente, mas como reconheço muito do que eu falo nas suas palavras, eu fico muito contente, assim, de tê-lo aqui no nosso podcast, ouvir orientações tão importantes, tanto conhecimento. Espero contar com a sua presença em outros momentos aqui, porque foi realmente uma honra ter você aqui no podcast do canal Executivo. Muito obrigado. Obrigado, foi uma honra para mim. Vamos sim, vou voltar mais vezes sim, é só convidar. E obrigado, senhor. Valeu. E também meu agradecimento a você que ficou conosco aqui nesse episódio 110 do podcast do canal O Executivo. E fica o meu convite, quinta-feira que vem, 19h30, mais um episódio. O nosso propósito aqui é fazer com que você aumente a sua musculatura executiva para que seja cada vez mais um executivo classe internacional. Então, conto com a sua audiência. Semana que vem, quinta-feira, 19h30, em mais um episódio do podcast do canal O Executivo. Um grande abraço a todos e vamos em frente.